Então, o que estamos fazendo aqui neste mundo? Saiba como descobrir o seu propósito. Por acaso adivinhamos e supomos o que pensamos ser a vida e procuramos algum sentido que nos dê uma razão de existir? Assim como a maneira mais fácil de entender o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor ou ler o manual escrito por ele, o mesmo acontece quando você quer saber o motivo da sua vida. Pergunte ao seu Criador. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Em outras palavras, você não se criou. Portanto, não há maneira de que possa dizer a si mesmo para o que foi criado. Ainda não entendi. Deus é o seu Criador. Então é a Ele a quem devemos perguntar qual é o seu propósito. Quando vamos à Bíblia, Romanos 11:36, nos diz que fomos criados por Deus e para um relacionamento com Ele. Entender isso é o que dá significado à nossa vida. Mas como seria isto na prática? Quando você reconhece que foi criado por Deus e que deve viver para Ele, então você adora, pertence, imita, serve e compartilha. Mas o que significa cada uma dessas formas que você mencionou? Adorar significa reconhecer que Deus sabe mais do que você, o que é melhor para a sua vida. É difícil aceitarmos isso porque, convenhamos, não gostamos que nos digam o que fazer. Mas assim como quando estamos em um caminho perigoso que não conhecemos, preferimos pedir a alguém que o conhece que nos guie para não nos perdermos ou passarmos por momentos difíceis. O mesmo acontece em nossa vida. Precisamos nos entregar totalmente a Deus, sempre, onde quer que seja, e confiar que, não importa o que aconteça, Deus está no controle. Em Salmos 29:2 lê-se: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Pertencer. Cada um de nós tem seu próprio relacionamento com Deus, mas Ele não espera que vivamos nosso propósito sozinhos. É por isso que precisamos da igreja. Embora muitas vezes pareça assim, a igreja não é um lugar para onde vamos, mas uma família à qual pertencemos. E como estamos todos no mesmo caminho de viver uma vida com propósito, apoiamos uns aos outros para não nos perdermos ou nos cansarmos. Não dá para acreditar em Deus e não pertencer à sua família, pois essas são duas coisas que não se separam. Hebreus 10:24 e 25 diz: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Imitar. A maioria das pessoas não reconhece que pertence a Deus e que deve viver para Ele. Então, é difícil para nós encontrarmos um exemplo para imitar. Mas a vida de Jesus é o exemplo perfeito do qual podemos aprender. Quanto mais pensarmos, sentirmos e agirmos como Jesus faria, mais cumpriremos nosso propósito e viveremos com mais significado. Isso não virá de uma hora para outra. É um processo que dura a vida toda. O importante é que, a cada dia, devemos buscar ser mais parecidos com Jesus. Como fazer? Através da Bíblia e da oração. Em São João 13:15 está escrito: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Servir. Você sabia que Deus o protege de maneira única? Não há ninguém como você. Até gêmeos são diferentes quando você os conhece. Mas Deus não o fez só para pensar em você. Você é como uma peça de um quebra-cabeça, que só encontra sentido quando servir as outras peças e juntas formam a imagem. Quem não vive para servir, não serve para viver. Assim está escrito em Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Compartilhar. Se você tivesse a cura para uma doença mortal, você a manteria em segredo ou a compartilharia? Exatamente o mesmo deveria acontecer com Deus. Ele não quer que seu amor seja um segredo. Pense em um relacionamento amoroso.
Como acha que se sentiria se a outra pessoa não quisesse ser vista com você em público, escondesse você de seus pais e amigos, nunca postasse nada com você nas redes sociais e, se questionada, negasse todos os tipos de compromisso com você? Acho que a maioria, se não todos, não estaria mais nesse relacionamento. Mas, muitas vezes, nós agimos assim com Deus. Portanto, parte de nosso propósito é compartilhar nosso relacionamento com Deus para os outros, para que eles também possam viver uma vida com propósito. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos para o resumo de hoje. Primeiro, uma vida com propósito é uma vida com sentido. Segundo, se quisermos saber o nosso propósito, devemos perguntar a Deus, porque Ele nos criou. Não fomos nós que nos fizemos. Terceiro, fomos criados por Deus e para um relacionamento com Ele, vivendo com o propósito de adorar, pertencer, imitar, servir e compartilhar. Quarto, descobrindo a nossa identidade em Deus, encontraremos o nosso propósito e valor como pessoas. Agora, faça esta oração. Querido Deus, obrigado por me criar com um propósito que dá sentido, significado e importância à minha vida. Obrigado porque não preciso adivinhar ou supor, mas te perguntar. Ajuda-me a viver uma vida completamente para ti, ao adorar, pertencer, imitar, servir e compartilhar. Quero te conhecer mais durante este estudo, por isso, ajuda-me a ser comprometido e terminar todos os temas que estudaremos. Em nome de Jesus, amém. Não continuarei vivendo uma vida sem sentido. Vou abraçar o propósito que Deus, meu Criador, tem para mim